Bom dia, queridos! Faça um excepcional dia. Olha as nossas borboletas lindas, maravilhosas, dizendo que há possibilidade de transformação, por mais que apertado seja o casulo. Mas a gente se transforma, não é verdade? Que coisa linda! Isso é só coisa realmente do nosso Pai, coisa que só Ele faz. E aí é muito bom ter Ele como nosso Pai. E aí, gente, hoje eu tô aqui pra conversar, bater um papo com você sobre a minha leitura de hoje, que fala assim, olha, não há condenação. Exatamente isso, não existe condenação, nem pra mim e nem pra você. E aí, o texto base dessa meditação de hoje, ela está em Romanos 8:33, que diz: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Então Deus nos justifica. E aí lendo, sabe? Eu aqui estava lendo a respeito disso. E aqui no livrinho, olha, na minha meditação diária, vem falando o seguinte: em cada instante da minha vida, há um acusador, não é verdade? E esse acusador, ele vem juntando provas contra mim, contra você. E olha, pasme, ele tem anotado, gente, anotado cada falha, acentuado cada queda nossa. E aí, mesmo que eu e você queiramos esquecer esses erros lá do passado, não é? Ele fará questão de nos lembrar. Pode até, assim, tentar apagar os seus pecados, sabe? Mas ele não vai deixar que isso aconteça. E essa testemunha é uma testemunha que só tem um objetivo, gente: de nos conduzir a um tribunal. Ele quer nos conduzir a um tribunal para nos acusar. E aí você sabe perfeitamente, eu e você, nós estamos falando de quem? Do inimigo da nossa alma. Daquele que quer ver a minha e a tua destruição. É o nosso adversário. É o diabo, realmente, né? O diabo, Satanás, o nome que você quiser dar, mas ele é o nosso adversário. E ele torce para minha e para sua queda. E aí, então, o que acontece? Ele chega até a enfrentar Deus, sabe? Como se fosse, lembra da passagem de Jó, que ele vai até Deus e pede pela vida de Jó, né? Também, o Senhor dá tantas bênçãos para ele, né? Um homem tão abençoado, um homem tem tudo, claro que não vai pecar, pois é. Mas em relação a mim e a você, ele chega diante do tribunal e fala assim: tá vendo essa pessoa que você chama de filho? É um imprestável. Você já viu quantas coisas erradas ele faz? Pois é, olha aí o que ele faz. Esse é o seu filho. Mas, e aí diante desse discurso diabólico, o que acontece? Eu e você, a nossa tendência é abaixarmos o nosso rosto, sabe? E assim, não há argumento de defesa. Todas as acusações, elas são verdadeiras, totalmente verdadeiras. Não tem como a gente chegar diante do Pai e justificar aquilo que a gente faz. E aí, o que me resta, sabe? Dizer pro Pai: eu sou o culpado dos crimes que eu realmente cometi, dos erros que eu realmente cometi. A gente chega pro Pai e fala isso, não é? E aí vem o nosso acusador e diz: então, vamos à sentença, né, meritíssimo? Condena, mata. Para o pecado, olha só, hein, o que ele diz diante do Pai. Para o pecado, só tem a condenação à morte. E aí o nosso juiz diz realmente, diante do pecado só existe a morte. Só que para esse caso, a morte, gente, a morte já aconteceu. Porque temos um que morreu por mim e por você, que é Cristo, não é verdade? Então o Pai fala isso, realmente a morte. Só que a morte foi a morte de Cristo. E olha, pasmem vocês, Satanás então, ele fica sobressaltado e fica inquieto, mas no fundo ele dá o quê? Dá razão. Porque realmente, através da morte de Cristo, não tem condenação. Não existe a possibilidade de eu e você nos sentirmos acusados. Seja lá o que você tenha feito e eu também. Sabe por que eu estou falando isso?
Porque ontem eu recebi no meu consultório uma mulher, para uma sessão de terapia, e ela trazia dentro dela uma acusação muito forte de algo que ela tinha feito. E olha, a maior tristeza dela é que todo projeto que ela começava, ela não terminava. E ontem, fazendo uma técnica terapêutica sistêmica, nós nos vimos diante do que realmente travava a vida dela. Ela me contou sobre um aborto que ela tinha feito, sabe? E a pedido do parceiro, do companheiro, do marido, ele disse, ou ela fazia esse aborto, ou ele ia embora e deixava ela com os filhos, que ela já tinha outros filhos também. Ela não queria, mas diante dessa situação, ela se permitiu fazer. E fizeram, ele foi com ela e fizeram, e ela disse que a vontade dela era de morrer depois do que tinha feito, porque isso era algo que ela não concordava, mas fez. Então esse sentimento de culpa ficou muito forte dentro dela, algo assim, desde lá, né, até o dia de ontem, ela carregava essa culpa. Uma mulher extremamente inteligente, conseguiu bolsa na PUC, sabe? Bolsa assim nessas faculdades que a gente diz que é top, e realmente ela conseguia. Mas ela abortava todo o projeto dela, da vida dela, por conta de algo que ela tinha feito no passado. E era um sentimento de culpa, e ela se sentia muito culpada. E fizemos todo um trabalho de ressignificação, e durante o trabalho ela conseguiu liberar essa culpa, se liberar principalmente, e foi algo assim, olha, eu vou dizer pra você, pra mim também foi surreal, porque ela liberou, sabe, tudo aquilo que estava prendendo a vida dela. E eu tenho certeza que diante de tudo isso que ela, sabe, se permitiu lá atrás, de culpa, de julgamento de si mesma, julgamento do companheiro, ontem ela conseguiu se liberar. E aí hoje tem essa palavra aqui na minha meditação, fala, não há condenação. Não existe condenação para mim e para você. No mundo espiritual, Cristo levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados. E a gente está assim, a gente está liberto. Basta aceitar esse sacrifício dele. E no âmbito assim emocional, o que foi feito e tá tudo bem. Mas esse tá tudo bem não é para aplaudir o erro, não é isso. É que as coisas acontecem por conta de uma maturidade que nós temos ou que nós tínhamos e com os recursos que nós tínhamos na hora. Então, com a maturidade e os recursos que nós temos, é que a gente toma atitude. E aí, mais tarde, que a gente vai começar a perceber, porque a maturidade, né, vai chegando e a gente vai percebendo, nossa, desculpa a expressão, mas que bosta que eu fiz. Mas fez. Então, assim, se o próprio Pai, nosso Criador, não me acusa, me perdoa, quem sou eu para não me perdoar? E esse não me perdoar, e você não se perdoar, faz com que todos os seus projetos fiquem parados, a sua vida não progride, você não se torna uma pessoa próspera, não se torna abundante, e outra, você não consegue transbordar na vida de outras pessoas. E isso é muito sério. Então hoje eu quero deixar essa palavra para você. Eu não sei, assim, sabe, do seu passado, do que você viveu, mas presta atenção. Por pior que seja, olha só, hein? Não existe condenação para você. E sabe uma coisa interessante? Essa pessoa, ela foi usada para duas mulheres que queriam fazer a mesma coisa que ela havia feito, e ela impediu essas duas mulheres de fazerem. E aí sabe o que eu falei para ela? De que a dor que ela sentiu é a cura para outras mulheres. E ela realmente, ela falou, Rosângela, quando eu olho para essas duas crianças, o meu coração se alegra tanto porque elas estão vivas, estão existentes. E aí falei para ela, o propósito do seu filho, que não pôde ficar, que você não pôde cuidar, o propósito dele de vir ao mundo foi exatamente isso. Fazer com que você entendesse a dor de outras mulheres para você impedir que elas praticassem exatamente o que você praticou. E olha que coisa linda, o Pai faz essas coisas.
Então, o seu erro, que você acha que é erro, não é um erro, é uma experiência que você passou. E todas as nossas atitudes que tomamos como erradas e que nos condena, não existe a condenação. Porque o Pai, ele já nos perdoou. Então, se ele, que é o meu Criador, me perdoa, então eu também tenho condições de me perdoar, ressignificando todas essas coisas de erradas que eu acho que eu pratiquei. Exatamente isso. Não há condenação. Pode ser aborto, pode ser o assassinato, pode ser a mentira, pode ser o furto, pode ser o roubo. O Pai não tem um medidor para os pecados. Pecado é pecado. Mas uma coisa que a gente não tem como se livrar são as consequências dos nossos atos. As consequências nós vamos ter que dar conta de qualquer maneira. No caso dessa mulher que fez isso, a consequência dela foi o quê? Se sentir extremamente triste, não é? Por conta do ato que ela cometeu, carregar um fardo de culpa, que ontem ela se livrou disso. Mas a consequência qual foi? Não ter tido a oportunidade de cuidar do bebê. E ontem, assim, na nossa terapia, tivemos um momento em que ela pôde ter nos braços, sabe? O bebê dela. E ela chorava tanto, chorava tanto, chorava tanto. E aí eu perguntei pra ela, esse bebê no seu coração, na sua alma, você acha que era menino ou menina? E ela falou, Rosângela, eu tenho certeza que era um menino. Eu, então dá um nome pra ele. E aí ela deu um nome pro bebê. E foi assim um momento muito marcante ontem na vida dela e na minha também. Uma experiência muito, muito forte. De alguém que teve uma atitude por conta de situações que ela não daria conta. Então ela tomou essa atitude. E foi muito bom pra ela. E assim, ela saiu daqui outra pessoa. E é muito bom ver, né, a cura emocional, sabe? Então assim, pra você, como eu já falei, eu não sei o que você fez, o que você cometeu, que tipo de erro, que tipo de dificuldade você teve. Mas não existe condenação, porque nós temos um que nos justifica. E se essa dor te incomoda, tem como você ressignificar e você se livrar ou amenizar essa dor. Mas para isso você tem que querer. E a minha oração, assim, sabe, no dia de hoje é que o Pai te abençoe e te guarde. Então lembra disso. Por mais difícil que seja, não existe condenação para sua vida e nem para mim. Deus te abençoe. E obrigada a você que assistiu aí essa live. Na realidade, eu coloquei essa live, sabe, para treinar, para depois gravar, fazer um vídeo. Mas aí saiu, aí foi muito bom ter a presença do Renato, ter a presença da Camila, minha sobrinha linda, ter a presença do Leone. Obrigada. Obrigada pelo prestígio, pelo carinho, tá bom? Então assim, de coração, Deus abençoe vocês e que esse dia seja maravilhoso para sua vida. Lembre-se, não importa o que você fez ou ainda o que vai fazer. Não sei, mas não existe condenação, nem para você e nem para mim. Deus te abençoe.